Bom dia, vovós, bom dia, mamães, papais, professores, professoras e nossos estudantes da rede. Olha, é uma alegria do tamanho do universo receber vocês aqui. Professora Sandra Duarte, hoje a aula é de Geografia. Pois é, mas antes da gente começar a aula, deixa eu falar quem está aqui comigo, né? Eu estou aqui com a professora Casey. E aí, Casey? Olá, professora Sandra, tudo bem? Tudo bem, estudantes? Eu sei que já tem bastante criança aqui no chat, viu, professora Sandra? O Lázaro, a Adalgisa, a Samara, essa maravilha. Um beijo, Samara, para o pessoal das escolas aí que também estão nos assistindo. Isso, um super abraço para todo mundo que está sempre conectado aqui, inclusive também para aquelas pessoas que não são estudantes, não têm vínculo com a prefeitura, mas estão sempre ali ligadinhos assistindo a gente. Olha, muito, muito obrigada de coração. Beijão para todo mundo. E aqui comigo também estou com a Karen, que é a nossa intérprete de Libras de hoje. Karen, muito obrigada pela sua presença e participação. Vocês fazem toda a diferença sempre, a gente não cansa de dizer isso, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre energia, exatamente isso aí. A gente vai falar um pouco sobre como acontece a geração de energia no mundo. Claro, energia a gente também tem de sobra, né? Principalmente vocês que são crianças, que são pré-adolescentes, tem aquela disposição, mas a gente não está falando sobre essa energia. Outro dia a gente falou sobre a energia vinda dos alimentos, né? Hoje a gente vai falar sobre a energia geral. Essa energia que tem aqui, ó, que faz mover os aparelhos eletrônicos que nós temos, tá? E a gente vai conhecer também algumas formas de energia sustentável. Tem algumas curiosidades aí que a gente vai abordar na nossa aula de hoje e eu espero que vocês gostem. Puxa a cadeira, senta no chão, no tamborete, no tapete, onde você se sentir confortável. O que é importante é você estar aqui com a gente, tá bom? E aí, vou fazer uma pergunta. O que vocês entendem sobre energia? Bom, tem outra questão aqui que eu vou trazer para vocês. Enquanto isso, vocês vão falando aqui com a professora Casey e a gente vai trazendo suas questões para cá, tá bom? Ó, como seria a nossa vida sem a energia elétrica? E aí? Essa é a pergunta que não quer calar no dia de hoje. Como seria a nossa vida sem essa energia aqui que faz movimentar todos os aparelhos eletrônicos que nós temos ao redor, né? Toda essa tecnologia que a gente tem aqui, por exemplo, para a gente trabalhar com vocês, para a gente poder se conhecer, né? Então, como seria a nossa vida sem a energia elétrica? Como nós estaríamos hoje? Será que o mundo seria, a vida seria mais fácil? Né? Será que esse dia a dia da gente, a gente está tão acostumado, né? Com tantas coisas que acontecem da tecnologia, da modernidade, será que a gente estaria acostumado a ver? Professora Casey, será que seria uma coisa fácil viver sem essa energia elétrica hoje? Professora Sandra, antigamente as pessoas viviam sem energia elétrica, não é? Por uma parte, assim, eu acho que até se divertiam mais as crianças, porque brincavam muito na rua, não é? Não ficavam só dentro de casa ali, na tela do celular, na tela do computador. Tinham uma vida mais ativa. Em compensação, à noite era aquela escuridão, não é? E aí tinha que dormir cedo, e lampião aceso em casa, lamparina. Então, tem um lado positivo e um lado não tão legal para os dias de hoje, não é? Acho que antigamente eles se acostumavam e que era, né? Só tinha aquilo mesmo. É verdade, fazia parte, inclusive... Fazia parte da vida, pois é. Inclusive, quando eu era criança, vou fazer aqui uma confissão, era assim. Sim, no local onde eu morava não tinha energia elétrica, durante muito tempo não teve. E a gente teve que aprender a se virar assim, a conviver dessa forma. Sim. Né? Era a coisa mais natural do mundo. Hoje, a questão é a seguinte, muito obrigada, professora Casey, pela participação. Então, veja só, hoje, a palavra certa que eu acho que a gente pode usar para essa questão da tecnologia, energia elétrica, é dependência. Sim. Né? Nós somos dependentes em várias áreas, né? E essa velocidade toda que trouxe a tecnologia, as comunicações, elas meio que, a professora Casey colocou muito bem, deixam a gente preso. Então, a gente quer conversar com um amigo que está lá na casa dele, longe, e eu esqueço, às vezes, das pessoas que estão aqui ao meu redor. Isso. Fica aquele silêncio sepulcral, né? Aquela coisa lá meio que esquisita, né? A distância do outro. Tem até algumas pessoas que são críticas, professora Casey, em relação à tecnologia, que elas dizem assim,
que a tecnologia aproxima os distantes e afasta os próximos. Isso. E uma vez, assim, muito interessante isso que você falou, porque eu li uma reportagem de uma pessoa que estava super triste, porque tinha perdido o pai dela. E, assim, ela disse que não lembrava do olhar do pai. Agora, detalhe, ela morava com o pai. Morava com o pai. Mas, por conta, assim, das redes sociais e tudo, ela disse que, assim, muitas vezes o pai estava sentado do lado dela e ela ali, ó, olhando para o celular, respondia ao pai, respondia à mãe, mas sem olhar nos olhos. Nossa, não é? Isso é horrível. E aí, era falando justamente isso, de como a tecnologia aproxima quem está distante, mas afasta quem está perto. É verdade. E isso, assim, foi um puxão de orelha, sabe? Para mim, eu lendo, poxa, é mesmo. Para a gente despertar, né? E assim, reconhecer a importância de tudo que está ali ao nosso redor. Às vezes a gente tem a nossa casinha, né? Nosso quarto. Por mais simples que seja o nosso espaço, mas é ali nosso. É ali nosso. E na hora que sua mãe, que seu pai estiver conversando com você, seu irmão, sua avó, solta o celular. Esquece um pouquinho isso, Esquece, gente. Olha nos olhos, conversa, fala que ama, pergunta como está, abraça. Isso. Porque um dia você vai sentir falta dessa pessoa, não é? É verdade. E aí a gente diz que ama um artista, diz que ama não é? Mas esquece... Alguém que você nunca viu e você não fala que ama para sua avó, para o seu pai, para sua mãe. Pois é. As pessoas que realmente importam, você não fala que você ama. Então vamos dizer que amamos, tá? Isso. E vamos seguir aqui na aula de geografia. Muito legal esse debate. Isso é importante, dá horas e horas, né? Se a gente parar aqui para pensar nisso. Bom, mas vamos lá, com certeza, em outras palavras, seria muito mais difícil. E aí a gente tem uma dúvida aqui, ó, muito grande também, as pessoas fazem confusão. Energia sustentável e energia renovável. O que será? Qual será a diferença entre essas duas palavras, se é que existe diferença? Vamos descobrir isso agora. Você que é curioso, me acompanha aí para a gente saber um pouco sobre isso. Vê só. Energia renovável é toda aquela que é obtida de recursos naturais que nunca se esgotam, uma vez que são repostos pela própria natureza. Entre as principais fontes, podemos destacar a chuva, o sol, o vento e até mesmo as ondas e as marés. Então, vê só, isso é renovável. A palavra aqui, só repetindo, ó, ela é obtida de recursos naturais que nunca se esgotam. Será que algum dia vai se esgotar o vento? A luz do sol? Será que as ondas do mar vão parar? E as marés vão deixar de funcionar, né? Secar e aumentar e tal? Então, por isso é que é chamada de renovável. Ela está se renovando o tempo todo naquele movimento da natureza, tá? E o que é sustentável? Energia sustentável é todo tipo de energia que consegue manter um equilíbrio entre produção e consumo. Ela é gerada sem provocar grandes impactos ao meio ambiente e é consumida em quantidade e velocidade nas quais a natureza ou a ação humana conseguem repor. Então, vê, sustentável quer dizer que dá para segurar. Então, você vai usar, é aquela energia que se usa com sabedoria, porque se você não usa com sabedoria, ela um dia acaba, tá? É a diferença. A renovável tem para sempre, como as ondas no mar, por exemplo, a luz do sol. Mas a energia sustentável, ela acaba, se você não usar com sabedoria, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu entendi. Professora Keise, entendeu? Eu entendi. Que legal. Então vamos seguir. Ó, até os recursos renováveis podem se esgotar, né? Isso é muito importante. Muito. Se um recurso for usado, é o que eu estava falando agora, né? Se um recurso for usado em uma quantidade ou velocidade superior à sua capacidade de reposição, ele vai se esgotar. Isso. Você vê um exemplo clássico disso, são as plantas, né? Sim. A natureza. Se você está sempre cortando aquelas árvores, um dia você vai precisar e elas não vão estar mais lá. Isso. Por quê? Porque elas crescem, mas elas não crescem de uma hora para outra. De jeito nenhum. nenhum. É com a luz do sol, que anoiteceu, mas amanhã, 5:30 da manhã, o sol já está lá, belo, né? Isso. No céu. Não. Se você quer, se você não quer, ele vai estar lá. Vai estar lá. Já as plantas, elas levam um tempo para crescer. Então, a gente tem que usar com sabedoria. Da mesma forma, a água. Exato. Não é? Sabemos que existe o ciclo da água, sempre chove. Mas não é assim, na hora que você quer, choveu, encheu o laguinho, encheu o açude. Não.
Se você suja aquela água do laguinho que tem perto da sua casa, não é? Isso. Do rio, aquela água para se renovar vai demorar um pouquinho. Então, já usar com sabedoria, nada de poluir, nada de gastar em excesso, né? Isso. Tipos de energia sustentável, nós vamos conhecer algumas agora, tá? Primeiro, a energia hidrelétrica. Ela funciona através de turbinas e outros equipamentos. A força das águas dos rios é transformada em energia elétrica. Essa é uma das mais conhecidas e mais utilizadas no Brasil. O Brasil tem um potencial muito grande de geração de energia elétrica, por causa das águas, que temos muitas aqui. Tá? Energia solar. Essa energia aqui tem sido muito utilizada agora, né? A gente vê de vez em quando algumas casas, assim, algumas empresas que já tem o símbolozinho lá da energia solar ou os painéis, né? Então, como acontece? Os raios solares são captados por painéis e convertidos em energia elétrica. Interessante, bem interessante isso aí. Tem sido já, como eu falei, largamente utilizado. Energia eólica. Os ventos giram as hélices, então eólica é através do vento. A força do vento. Então, essas hélices giram e acionam as turbinas dos geradores de eletricidade. É fantástico, né? Essa forma de energia. Muito utilizado. Aqui em Olinda tem alguns lugares que existem, né? Captação de energia eólica. E também na Holanda, gente. A Holanda tem muito, é um país da Europa, é longe daqui, mas eles também têm muito esse trabalho de energia eólica. Energia de biomassa. Quem já ouviu falar isso? Biomassa. Né? É a energia obtida através da queima de materiais como o bagaço da cana-de-açúcar, a lenha, resíduos agrícolas e até mesmo excrementos de animais. Né? Cocô. Cocô. Eu não queria dizer não, mas é por aí. Então, coisas que geralmente você ia jogar fora, como o bagaço da cana, eles usam para gerar energia, chamada biomassa. Essa energia é sustentável e renovável ao mesmo tempo. É perfeita, né? Isso. Mas o cocô do animal, não é? O cocô da vaca. Alguns animais é útil demais. É útil. As pessoas usam até para as plantas, não é? Que é o estrume. Exatamente. Porque não tem nenhuma sujeira assim, como o nosso, não é? Porque como a gente come muito produto industrializado, acaba que... fica poluído. Né? Pois é. Mas os dos animais não, porque eles só comem planta. Ó, você já ouviu falar em energia... De alguns animais, tá? Eu falei dos animais, mas não, de alguns, não são todos, não. Isso, apenas os herbívoros. Exato. Ó, já ouviu falar em energia geotérmica? Já ouviu falar? Ela é uma energia diferente. Por quê? Porque geotérmica é uma energia que se consegue através do calor da terra, o calor mesmo do chão, lá do fundo, das rochas, enfim... O interior do planeta é o calor que existe no interior do planeta. Então, geo significa terra e térmica significa calor. Essa imagem não mostra muito bem não, mas em alguns lugares vocês já ouviram falar em geysers? Desenho animado tem muito isso, né? É aquela fumacinha, aquele vapor que sobe do chão para cima. Então, eles aproveitam essa força dos geysers em alguns lugares do mundo, principalmente onde tem vulcão, para gerar isso aí. Perfeito, né? Usar a força da natureza. E aí chegou a hora do desafio. Perguntar para vocês. Vocês conhecem outro tipo de energia? Se você conhece, manda aqui para a gente, tá? E vocês vão pesquisar o que significa energia maremotriz e ondomotriz. Fica aí o desafio para vocês, tá? Essas palavras eu não conhecia, eu vim conhecer nessa pesquisa que eu fiz aí. Então, o que é energia maremotriz e ondomotriz? Bom, gente, nossa aula está chegando ao final. Eu quero agradecer de coração, tá? A participação de vocês aqui. Eu sei que vocês estão aí em casa, tá todo mundo naquele dia friozinho, né? Não dá muita vontade de fazer as coisas, mas eu sei que vocês estavam assistindo a aula com a gente. Quero agradecer a todo mundo que estava aqui. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.